Deus está liberando um decreto e o arcanjo Miguel está gritando o seu nome no campo de batalha celestial. Falta apenas um minuto, um único minuto para algo forte, algo que vai mudar completamente o rumo da sua história. E quem permanecer até o fim desta mensagem de Deus vai entender por que o céu está se movendo de forma tão urgente. Mas quem sair agora vai perder a revelação que poderia libertar sua alma do peso que te persegue há tanto tempo. Há promessas que só se cumprem quando você permanece até o último segundo. Este é o seu momento. Escreva: eu recebo o grito de Miguel. Você acha que está sozinho nessa guerra, mas não está. O céu inteiro se move quando o seu nome é pronunciado pelo arcanjo Miguel. Há uma convocação espiritual sendo feita e ela tem o seu nome gravado em fogo. Há feridas que Deus está prestes a curar, correntes que estão sendo quebradas agora mesmo e portas que vão se abrir diante de você com uma força que ninguém poderá deter. O arcanjo Miguel está em movimento e onde ele pisa, o inferno recua. Você precisa entender que esse grito celestial não é apenas um sinal, é uma convocação para a vitória. A mensagem de Jesus hoje vem como um trovão sobre sua alma, lembrando que o tempo da espera acabou e que aquilo que parecia estagnado vai começar a se mover. Há anjos alinhados em fileiras, há espadas erguidas no mundo invisível, e cada uma delas foi forjada para a sua defesa. Você não pode mais duvidar do que Deus está prestes a fazer. Essa mensagem de Deus não é um acaso, é um aviso de amor, um lembrete divino de que o céu ainda luta por você. Quando o arcanjo Miguel grita o seu nome, o inferno treme, porque sabe que a ordem foi dada. É hora de libertação. Aquele fardo que você carregou sozinho, aquela dor que parecia eterna, estão prestes a ser arrancados da sua alma. E o relógio espiritual está correndo. Falta um minuto para algo forte acontecer. Você sente essa pressão no peito? Essa sensação de que algo está para explodir dentro de você? Isso é o Espírito de Deus preparando o terreno, quebrando o velho para fazer nascer o novo. O inimigo tentou te convencer de que era tarde demais, que não havia mais solução, que o silêncio de Deus era esquecimento. Mas o que você está sentindo agora é o rugido da promessa se levantando dentro de você. Há um propósito que ainda não se cumpriu, e é por isso que Miguel está gritando. Ele está dizendo ao mundo espiritual: não toquem nesse escolhido, porque a promessa está viva. Quando Deus envia Miguel, é porque a batalha está em fase final. E quando ele grita o seu nome, é porque o céu decidiu agir em seu favor. Há uma virada sendo preparada, algo que o inimigo jamais esperava. Você pode ter perdido forças, pode ter se cansado de esperar, mas esse é o minuto em que o impossível começa a se materializar. A mensagem de Jesus chega para te lembrar que o tempo da vergonha está acabando, que o tempo da humilhação está sendo encerrado e que a honra vai te encontrar em lugares onde você foi esquecido. Antes de continuar com a mensagem, gostaria de pedir sua ajuda para o nosso canal. Ajude-nos a levar a palavra de Deus muito mais longe. Basta clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e escolher a opção que mais tocar o seu coração. Amém? Não ignore o que está acontecendo agora. Se você sente o coração acelerar, se algo dentro de você quer chorar sem entender por quê, é porque o Espírito Santo está confirmando essa palavra. Escreva: eu não recuso o grito de Deus. Essa é a sua declaração de fé, a sua resposta ao chamado celestial. O arcanjo Miguel está batalhando por promessas que você mesmo achou que tinham morrido. Mas Deus manda te dizer: eu ainda estou no controle. Ainda é o seu nome que ecoa nas minhas promessas. Sabe aquele tempo que parecia perdido? Ele está sendo restaurado. Aquele sonho que parecia quebrado está sendo reconstruído. Há uma reviravolta tão próxima que os céus já estão vibrando com o som dela. Falta apenas um minuto no relógio espiritual e você precisa permanecer firme.
Não recue agora, não desista agora, não duvide agora. Deus está mudando o ambiente e o arcanjo Miguel está limpando o caminho. Você não é vítima, você é escolhido, não é esquecido, é lembrado pelo próprio céu. A mensagem de Deus para você é clara. O grito de Miguel é o sinal de que o que estava travado vai fluir, o que estava fechado vai se abrir e o que parecia impossível vai acontecer. Há uma força divina empurrando você para o cumprimento das promessas. E quando tudo isso se manifestar, você vai entender por que Deus te fez esperar tanto. Ele estava preparando o cenário perfeito para o seu recomeço. E esse minuto que falta é o ponto exato em que o milagre cruza o limite do tempo e invade a sua realidade. Não é coincidência que você esteja ouvindo essa mensagem de Jesus agora. É uma convocação divina para permanecer, para crer, para resistir. O arcanjo Miguel está em guerra por você neste exato momento. E quando o grito dele ecoa, é porque o decreto foi liberado. Vitória, libertação, restituição. Não duvide, porque o céu não desperdiça palavras. Tudo que Deus promete, ele cumpre. E esse minuto final não é contagem regressiva para o fim. É o início de um novo tempo sobre a sua vida. O minuto profético começou, e o que parecia silêncio agora é som de movimento espiritual. Há passos no invisível, há espadas cintilando sobre o seu nome. O arcanjo Miguel não apenas gritou, ele desceu ao campo onde sua alma lutava sozinha e agora coloca fim a ciclos que o inimigo acreditava serem eternos. A mensagem de Deus continua viva, vibrando como um raio que rasga o céu no exato instante em que a vitória é decretada. Você está sendo reposicionado e o vento que sopra agora não é o mesmo de antes. É o vento da mudança, o sopro do Espírito que carrega o decreto da sua libertação. Há promessas antigas voltando à tona, promessas que você havia deixado cair pelo cansaço, mas que agora são resgatadas por mãos celestiais. O tempo está sendo reescrito, e o que parecia perdido vai ser devolvido em dobro. A mensagem de Jesus hoje não é apenas consolo, é ordem, é movimento, é um levanta-te poderoso vindo direto do trono. Deus diz: nada mais poderá deter o que eu decidi liberar sobre você. Miguel permanece à sua frente, abrindo caminho em meio à escuridão e derrubando barreiras que tentaram impedir o seu avanço. Você precisa entender que o que vem agora é grande demais para ser compreendido pela lógica. O céu não trabalha com o tempo humano, trabalha com propósito, e o propósito acabou de ser ativado. Esse minuto profético é o ponto de virada que separa o ontem do amanhã. Há uma energia espiritual queimando dentro de você, e ela está te empurrando para viver o cumprimento daquilo que foi prometido. As lágrimas que você derramou não foram desperdiçadas. Cada uma delas foi colhida por Deus e transformada em combustível para a sua vitória. Há algo sendo destruído agora. Não é você, é o que te oprimia. Deus está desfazendo alianças ocultas, quebrando palavras lançadas contra você, desfazendo laços invisíveis que drenavam sua força. Miguel luta com espada de fogo e cada golpe é uma resposta divina. Quando ele grita, o inferno se cala, e quando ele pisa, o chão do inimigo se parte. O que era resistência agora se torna caminho aberto. Você vai andar por onde antes era impossível, porque Deus decretou passagem. O céu está ajustando tudo o que parecia fora de lugar. Pessoas que saíram da sua vida foram removidas para que o novo chegasse. Portas que se fecharam foram apenas desvios para te proteger de algo que te destruiria. Agora o ciclo muda e você vai entender por que teve que esperar. Miguel grita novamente, não de dor, mas de vitória, e o eco desse grito atravessa dimensões até alcançar o seu espírito. É o som que anuncia que o tempo do choro acabou. Escreva: eu escuto o céu agir. Essa é a sua resposta, o selo espiritual que mostra que você não vai se calar diante da promessa. Você precisa manter o coração desperto, porque o que Deus está prestes a fazer vai acontecer rápido.
Quando ele age, não há aviso humano, há apenas cumprimento. A mensagem de Deus vem para te preparar, porque a bênção que se aproxima exige estrutura, exige fé, exige coração rendido. O minuto que falta é o tempo da preparação final, o último toque antes da explosão do milagre. Há anjos se movendo nas suas finanças, na sua casa, na sua saúde, em cada área onde o inimigo tentou colocar o caos. E Miguel está supervisionando tudo, garantindo que nada saia do plano perfeito do Altíssimo. Não pense que foi esquecido, porque o próprio céu te observa agora. Deus não ignora a fidelidade de quem permanece, e você permaneceu mesmo quando não via nada. Por isso, o minuto final é também o início da recompensa. Há um brilho descendo sobre a sua história, uma luz que desfaz as sombras do passado e faz nascer uma nova esperança. A mensagem de Jesus está te dizendo que o tempo da vergonha está sendo substituído pelo tempo da honra. Onde houve perda, haverá multiplicação. Onde houve deserto, brotará rio. Sinta o que está acontecendo no seu espírito agora. O ambiente muda, a atmosfera muda, e o que parecia sufocante começa a se abrir como o amanhecer depois de uma longa noite. O arcanjo Miguel não luta por quem está perdido, ele luta por quem foi escolhido. E você é o escolhido. Por isso, cada batalha teve propósito, cada lágrima teve direção e cada silêncio foi resposta. Deus estava te treinando no oculto para agora te exaltar em público. Há promessas que só se manifestam quando a alma está madura e a sua amadureceu na dor. Agora ela está pronta para receber o novo tempo. O minuto profético continua correndo e cada segundo é uma transformação invisível. Não duvide. Não volte atrás, não feche o coração para o que o Espírito está dizendo. Há um alinhamento sendo feito entre o que o céu declarou e o que a terra vai testemunhar. O impossível não é obstáculo, é cenário para o milagre. Essa mensagem de Deus é o lembrete de que nada está perdido, de que o grito de Miguel é a prova de que a guerra está terminando. Você sobreviveu a coisas que destruíram muitos, e isso é sinal de propósito. Deus não preserva quem Ele não pretende usar, e agora Ele vai te usar como testemunho vivo de que a fé ainda move montanhas. As pessoas vão olhar para você e entender que o sobrenatural é real, porque verão em você a marca de quem foi defendido pelo arcanjo Miguel. Não tenha medo das mudanças que virão. Elas são necessárias, porque o novo precisa de espaço para nascer. Deixe ir o que Deus já encerrou e abrace o que está sendo revelado. Miguel está gritando o seu nome para que você acorde espiritualmente, para que perceba que o tempo de se esconder acabou. É hora de se levantar e ocupar o lugar que o céu reservou para você. A presença de Deus vai te envolver de uma forma que você nunca sentiu antes. Vai ser como fogo nos ossos, como paz no meio do caos, como luz atravessando a escuridão. Quando isso acontecer, saberá que o minuto terminou e o novo começou. Escreva: eu vivo o novo de Deus. Essa é a sua segunda declaração de fé, o ato que sela o começo da virada. Tudo que o inimigo tentou roubar será restituído. Tudo que foi esquecido será lembrado. Tudo que estava morto vai reviver, porque o grito de Miguel não anuncia destruição, mas renascimento. E quando a trombeta espiritual soar, o mundo ao seu redor vai perceber que o impossível foi vencido, e o nome de Deus será glorificado através da sua vida. O novo de Deus já começou a se manifestar, e ainda que os seus olhos naturais não consigam ver, o mundo espiritual está em plena atividade. Há sons que apenas o seu espírito pode discernir. Há sinais que o seu coração começa a perceber antes que se tornem realidade diante de você. O arcanjo Miguel continua em guerra, não mais por conquista, mas por manutenção da vitória que o céu liberou sobre a sua vida. Ele permanece de espada erguida, guardando o território que você acaba de conquistar. A mensagem de Deus agora é um sussurro de confirmação.
Nada e ninguém vai roubar o que eu te dei. É tempo de estabilidade, tempo de ver aquilo que você acreditou florescer sem interferências. O minuto que faltava já passou, e o relógio espiritual agora marca um novo ciclo. O que antes era desordem começa a se alinhar com o plano divino. Situações que pareciam confusas começam a se esclarecer, e o que estava travado começa a fluir com naturalidade. O arcanjo Miguel está à frente, limpando os caminhos, cortando laços e desfazendo obras ocultas que ainda tentavam te puxar de volta para o passado. O céu está atento a cada passo que você dá, e cada passo é um ato profético que declara: nada me prende mais onde Deus já me libertou. Há uma atmosfera de renascimento sobre você. Coisas novas estão sendo formadas, projetos que estavam parados ganham movimento, relacionamentos que haviam se perdido começam a ser restaurados. A mensagem de Jesus vem como um sopro que reacende a fé adormecida e faz o coração bater mais forte. Ele diz: não temas, porque o que eu comecei, eu mesmo completarei. Essa promessa é a âncora que te manterá firme quando o vento das dúvidas tentar soprar novamente. O arcanjo Miguel permanece como o guardião desse processo, impedindo que as vozes do medo e da incredulidade te desviem do caminho. Você não imagina o quanto o seu nome ecoa no céu agora. Cada ato de fé que você deu, cada oração feita em meio às lágrimas, está sendo lembrado diante do trono. Deus está recompensando o secreto, honrando o silêncio que você manteve quando poderia ter gritado. A mensagem de Deus é clara. Há recompensas sendo entregues, não apenas bênçãos materiais, mas também cura emocional e restauração espiritual. O que estava ferido está cicatrizando, e o que estava adormecido está despertando com nova força. A presença do Espírito Santo começa a reorganizar o ambiente ao seu redor. Pessoas certas estão sendo enviadas, conexões estão sendo preparadas, portas estão se abrindo de forma inesperada. O tempo do isolamento acabou. Deus está te posicionando em lugares de influência, porque a sua história é prova viva de que Ele ainda levanta quem o mundo tentou derrubar. O arcanjo Miguel se mantém como sentinela, garantindo que o inimigo não interfira mais no que está sendo edificado. Há um decreto celestial sobre você, e esse decreto não pode ser revogado. O Espírito está te chamando para permanecer firme, mesmo quando o cansaço tentar te fazer parar. Lembre-se de que há anjos ao seu redor, sustentando suas mãos invisivelmente. O céu investiu demais em você para permitir que desista agora. Deus diz: eu te levantei para ser voz, não um eco. Te escolhi para ser luz em meio às trevas, não sombra daquilo que passou. Essa é a sua identidade. Escolhido, protegido, preparado. Escreva: eu vivo a promessa. Essa é a sua declaração de fé, a lembrança de que nada pode anular o que o céu determinou. Os ventos que sopram agora são ventos de avanço. Eles empurram você para lugares que nunca imaginou alcançar, e cada passo dado é sustentado por mãos invisíveis. Você pode não entender completamente o processo, mas a obediência é a chave que mantém o milagre em movimento. A mensagem de Deus continua ecoando: não temas o desconhecido, porque eu já estou lá. Miguel vai à frente, abrindo as portas antes mesmo que você chegue, e atrás de você ficam apenas as marcas do que foi vencido. Há uma unção nova sendo derramada sobre você, e ela carrega uma força que renova o espírito e reacende a esperança. Essa unção te dá coragem para romper, sabedoria para decidir e discernimento para permanecer. Deus não te trouxe até aqui para retroceder, mas para multiplicar o que Ele colocou em suas mãos. O minuto profético não terminou. Ele se transformou em uma estação contínua de milagres. A cada amanhecer, o céu vai liberar algo novo sobre sua vida.
As guerras externas estão se acalmando porque a batalha interna foi vencida. Agora, o seu coração se alinha com o propósito. E quando isso acontece, tudo ao redor começa a responder à voz do Espírito. O arcanjo Miguel continua vigilante, mas agora sua presença é mais serena, sinal de que o inimigo foi vencido e que o tempo é de construção. Deus está trocando as cinzas por beleza, as feridas por autoridade, o sofrimento por sabedoria. O silêncio que antes te assustava agora será o lugar da revelação. Nos momentos de quietude, Deus vai te mostrar o que está por vir. Ele vai te ensinar a ouvir mais do que a falar, a discernir mais do que a reagir. Há um amadurecimento espiritual acontecendo, e isso é o maior sinal de que a promessa está perto de se cumprir totalmente. Miguel observa e sorri, porque reconhece em você o brilho dos que venceram pela fé. Não se assuste se pessoas começarem a notar a diferença. Há uma glória nova em você, um brilho que não vem de esforço, mas da presença constante de Deus. A mensagem de Jesus agora é consolo e força. Permaneça, eu ainda tenho muito a revelar. E quando ele fala, o impossível se curva. Tudo o que foi retido começa a ser liberado. Finanças destravadas, emoções curadas, relacionamentos restaurados, oportunidades ressurgindo. O céu está se movendo em seu favor e nada pode impedir. Escreva: eu vejo o milagre. Essa é a segunda declaração de fé, a prova de que você acredita antes de ver. O tempo da espera terminou e o tempo da colheita começou. O que era semente agora se torna fruto, e o que era promessa agora se torna testemunho. Você não vai apenas receber, vai também transbordar sobre outros. Deus vai usar o que você viveu para curar vidas, e o arcanjo Miguel permanecerá como guardião do propósito, garantindo que a chama não se apague. Agora, o que o céu preparou começa a se manifestar. O minuto final se transformou em eternidade de propósito, e cada dia será sinal de que Deus cumpre o que promete. A guerra cessou, mas a missão continua. Você foi levantado não apenas para vencer, mas para inspirar. E quando a sua voz ecoar, será como o grito de Miguel, não de guerra, mas de vitória, declarando que o impossível se curvou diante do poder de Deus. O som do céu ainda ecoa, e o que antes era batalha, agora é canção de vitória. O arcanjo Miguel permanece diante do trono, erguendo a espada que simboliza o fim da resistência e o começo da colheita. Você está entrando em um tempo em que o favor de Deus vai te acompanhar em cada passo. É o tempo da recompensa, o tempo em que tudo o que foi semeado com dor vai florescer em abundância. A mensagem de Deus é um convite para que você não olhe mais para o que ficou para trás, porque o passado já não tem autoridade sobre o seu destino. A estação do medo terminou, e uma nova fase de autoridade espiritual está sendo derramada sobre você. Há uma unção de aceleração se movendo. O que antes demorava anos para acontecer, agora será liberado em dias, porque o propósito foi ativado. Deus decidiu encurtar o processo, porque Ele viu a fidelidade que você manteve, mesmo quando ninguém mais acreditava. O arcanjo Miguel está abrindo portas com as próprias mãos, removendo barreiras invisíveis e limpando os caminhos para que o cumprimento da promessa seja pleno. A mensagem de Jesus ecoa com poder. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente, e aquilo que prometi está prestes a se manifestar. Essa é a hora de se preparar, porque o novo que vem será maior do que tudo o que você já imaginou. Você não está mais lutando pela sobrevivência, está lutando para administrar o milagre. E essa mudança é espiritual. Antes, você orava pedindo socorro. Agora, o céu te chama para orar com autoridade. Há um peso de glória sobre suas palavras, e o que você declarar em fé se tornará realidade. Deus está te ensinando a usar a voz de quem venceu. O arcanjo Miguel te cobre com a proteção celestial, impedindo que o inimigo toque nas bênçãos que começam a se manifestar.
Tudo o que o diabo tentou roubar será restituído multiplicado, porque a justiça divina está em movimento. O tempo de ser espectador acabou. Agora você será protagonista do mover de Deus. O céu vai te usar como instrumento, e onde você colocar os pés, haverá transformação. A presença de Deus vai se manifestar em cada ambiente que você entrar, porque você carrega o som da vitória. Essa mensagem de Deus é um decreto. Eu te tornei testemunho vivo do meu poder. E quando Deus decreta, nenhuma força pode revogar. Miguel observa e protege, garantindo que o cumprimento seja completo. O inimigo tentou atrasar o que Deus planejou, mas não conseguiu impedir. Tudo o que parecia perdido era, na verdade, o terreno sendo preparado para a revelação da glória. Agora, o que estava oculto será exposto, e o que estava travado começará a fluir. É como se o tempo obedecesse ao comando divino e se curvasse diante da ordem celestial. Há algo sendo restaurado dentro de você, uma chama antiga reacendendo, uma fé renovada que vai te impulsionar além do que é possível explicar. Escreva: eu vivo a vitória celestial. Essa é a primeira declaração profética desta nova etapa, o selo que confirma que você compreende o mover do céu. Deus está preparando encontros divinos. Pessoas que você nem imagina serão enviadas como resposta para orações antigas. Portas que pareciam inalcançáveis se abrirão com facilidade e você saberá que não foi sorte, foi propósito. O arcanjo Miguel estará presente em cada detalhe, vigiando de perto o cumprimento das promessas. Ele não apenas luta por você, agora ele celebra contigo, porque a batalha foi vencida. A mensagem de Jesus vem como bálsamo sobre a alma. Eu não esqueci de nada. Cada lágrima, cada clamor, cada silêncio foi ouvido. A paz começa a ocupar os espaços que antes eram dominados pela ansiedade. É uma sensação de leveza, como se o peso que te acompanhava por tanto tempo finalmente tivesse sido removido. Isso é o reflexo da libertação espiritual que aconteceu. Deus está reescrevendo sua história e o que vem a seguir será testemunho de poder. O que antes te machucava, agora vai servir como ponte para ajudar outros. O céu te posiciona como referência de superação e o arcanjo Miguel continua guardando as suas costas, assegurando que o inimigo não volte a tocar no que foi santificado. Você perceberá que os dias se tornarão mais claros. Não apenas pelo sol, mas pela presença constante de Deus te acompanhando. Ele vai te mostrar sinais diários de que está contigo, pequenos milagres, coincidências que não são coincidências, palavras que te alcançarão no momento certo. A mensagem de Deus é viva e ela vai continuar ecoando. Eu estou contigo todos os dias até o fim. E quando essa voz toca o coração, a esperança se torna indestrutível. Miguel continua vigilante, não mais como guerreiro, mas como guardião. Ele observa o cumprimento das palavras proféticas e se certifica de que nada atrase o plano. Deus diz que este é o tempo de colheita abundante, onde cada semente lançada em lágrimas será recolhida em alegria. Há uma chuva espiritual caindo sobre você agora, uma chuva que fertiliza o terreno da promessa e faz brotar o que estava adormecido. É tempo de florescer novamente. Você será surpreendido por boas notícias, respostas inesperadas, portas que se abrem em lugares improváveis. Isso é apenas o começo do que Deus está prestes a fazer. Ele está te conduzindo para uma fase de expansão e tudo o que antes parecia pequeno será multiplicado. A presença do arcanjo Miguel te acompanhará em cada passo dessa expansão, porque o inimigo não poderá interferir em algo que o próprio céu determinou. Essa é a hora de celebrar com fé, mesmo que ainda não veja tudo. A alegria é a arma que o inimigo não consegue suportar. Quando você se alegra, mesmo no meio da espera, o céu se move ainda mais rápido. E Deus te diz: aqueles que duvidaram verão, e aqueles que creram
participarão da colheita. Nada vai te impedir agora. Nenhum obstáculo terá poder sobre o que o Altíssimo decretou. Sua vida será um testemunho contínuo, uma prova viva de que quem confia em Deus nunca é envergonhado. O arcanjo Miguel será sempre o sinal de que o céu luta por você, e a mensagem de Jesus permanecerá constante, como uma melodia que embala os dias de glória que estão por vir. Você foi preparado para este tempo. O que antes parecia perda, agora se revela como treinamento. Cada dor se transformou em força, cada queda em aprendizado e cada silêncio em revelação. Deus moldou o seu espírito com paciência, porque sabia que o propósito exigiria maturidade. Agora, você está pronto para viver a plenitude da promessa. Escreva: eu sou protegido por Deus. Essa é a segunda declaração de fé, o lembrete diário de que o céu nunca te abandonou. O som de Miguel continua ecoando no mundo espiritual, mas agora é um som de triunfo. Ele anuncia que a vitória foi consolidada e que nada poderá reverter o que foi conquistado. O céu sorri sobre você, e a terra começará a reconhecer o favor divino em tudo o que fizer. Onde antes havia portas fechadas, agora há caminhos iluminados. Onde antes havia lágrimas, agora haverá risos. Onde antes havia desespero, agora há esperança inabalável. E assim, o ciclo se completa. A guerra termina, a vitória é celebrada e o propósito começa. Você está entrando no tempo do cumprimento total, onde cada palavra profética se tornará testemunho palpável da fidelidade de Deus. E o arcanjo Miguel, aquele que gritou o seu nome, agora o observa com orgulho, porque vê em você o reflexo de alguém que acreditou até o fim e venceu. Há algo extraordinário acontecendo no invisível agora, uma movimentação que o seu espírito começa a perceber antes mesmo que o natural reaja. O arcanjo Miguel continua de pé, mas agora com o semblante de quem cumpre uma missão concluída. Ele não grita mais o seu nome como em tempos de guerra. Ele o pronuncia como um selo de conquista. O céu está registrando uma nova fase da sua história. E a mensagem de Deus se manifesta com uma força serena. Tudo o que te feriu serviu para te forjar. Cada marca que você carrega é testemunho da fidelidade divina, e não há dor que tenha sido em vão. O tempo agora é de estabelecimento, de permanecer firme e usufruir da colheita que começou a brotar em volta de você. A atmosfera ao seu redor muda de tom. O que antes era peso, agora é leveza. O que antes era medo, agora é convicção. Deus está construindo algo duradouro em sua vida, algo que não será abalado por tempestades, porque o alicerce é espiritual. O arcanjo Miguel continua vigilante, mas sua espada agora serve mais como símbolo de autoridade do que como arma de guerra. Isso significa que o domínio foi conquistado e que o inimigo perdeu o direito de tocar no que Deus santificou. O que o céu te entregou é irrevogável. A mensagem de Jesus nesta hora é de transbordamento. Ele quer te fazer entender que o propósito não termina com a vitória, mas se amplia através dela. Há vidas que serão tocadas pela mudança que Deus está realizando em você. O brilho da presença divina em seus olhos vai inspirar quem está cansado e reacender a fé dos que pararam no caminho. É por isso que o Espírito Santo insiste para que você permaneça sensível. Ele ainda vai te usar em lugares que jamais imaginou entrar. Você é agora o reflexo de uma promessa cumprida, a prova viva de que o céu responde. E o mais impressionante é que essa vitória não será isolada. Ela vai gerar outras. Cada área que foi ferida vai se transformar em fonte de multiplicação. Deus está pegando o que sobrou e transformando em muito mais do que você pediu. Ele está te preparando para uma expansão que não se limita à matéria, mas alcança o espiritual, o emocional e o propósito. Escreva: eu expando com Deus.
Essa é a sua primeira declaração de fé, o ato profético que afirma que você entende a dimensão do que o céu começou. O arcanjo Miguel sorri porque sabe que o campo que antes era de batalha, agora é território consagrado. O solo foi purificado pelas suas lágrimas e fertilizado pela sua fé. Tudo o que germinar ali será fruto da graça. E Deus diz: eu farei brotar o novo onde o inimigo tentou plantar a destruição. Há um renascimento acontecendo em áreas que você considerava mortas. Sonhos antigos estão voltando à tona, não para te frustrar, mas para te lembrar que ainda estão vivos no coração do Criador. A mensagem de Deus segue ecoando como um lembrete amoroso. Você sobreviveu porque ainda há muito a ser vivido. O Espírito te conduz agora não mais por necessidade, mas por direção. Cada passo será guiado por propósito. Cada decisão será alinhada ao plano perfeito. As dúvidas começam a se dissipar porque o discernimento está sendo ampliado. O que antes confundia agora se esclarece com uma simplicidade divina. É o Espírito te ensinando a reconhecer o caminho certo sem esforço. Miguel continua guardando o espaço que o céu conquistou para você. Há um escudo espiritual ao seu redor, e nenhuma seta lançada terá força para atravessar. O inimigo observa, mas não pode agir, porque há uma barreira de luz e autoridade. Deus não apenas te defendeu, ele te revestiu com poder. Agora, quando você fala, o ambiente responde. Quando você ora, o céu se move. Quando você declara, o sobrenatural acontece. Você se tornou uma extensão do propósito divino. É tempo de estabilidade, mas também de vigilância. O céu te entrega a vitória, mas te lembra que a constância é a chave para mantê-la. É hora de proteger o que foi conquistado com sabedoria, de administrar as bênçãos com discernimento. O arcanjo Miguel estará sempre por perto, lembrando que o mesmo Deus que venceu por você continua reinando sobre cada detalhe. A mensagem de Jesus continua doce e firme. Cuide do que eu te confiei, porque o que vem depois será ainda maior. Há uma colheita de frutos maduros se aproximando e cada um deles representa uma área da sua vida sendo restaurada. Finanças, relacionamentos, saúde, propósito, tudo está sendo ajustado para funcionar em harmonia. Deus está alinhando o que antes parecia desconexo. O tempo do caos terminou. Agora é tempo de harmonia e equilíbrio. O Espírito Santo se move como vento suave e sua alma começa a encontrar descanso. Essa paz que você sente não é ausência de guerra, é o resultado de uma vitória consolidada. O arcanjo Miguel permanece de pé, mas o som da espada agora é o som da proteção, não da batalha. Há um escudo ao seu redor que o inimigo não pode romper. Deus coloca um novo cântico em sua boca, um cântico de gratidão e celebração. Você entenderá que a adoração é a arma mais poderosa que possui, porque ela mantém o céu aberto sobre você. As pessoas ao seu redor começarão a notar a diferença. Elas verão algo em você que não saberão explicar. Uma autoridade que não vem da posição, mas da presença. Deus te deu essa unção para que o mundo saiba que Ele ainda escolhe, ainda levanta e ainda transforma. O arcanjo Miguel é o sinal visível dessa escolha espiritual, o guardião de um propósito que agora começa a se expandir. A mensagem de Deus é clara. Eu te coloquei de pé para que o meu nome fosse glorificado através da sua história. E isso é apenas o começo. O que virá adiante será tão intenso que você entenderá por que o processo precisou ser tão profundo. Deus está te levando a lugares altos, mas com o coração moldado para permanecer humilde. Ele sabe que a verdadeira grandeza nasce no secreto e floresce na obediência. Você perceberá portas sendo abertas em áreas que nunca ousou tocar. Influência, sabedoria, discernimento, tudo será ampliado. O favor de Deus será como um selo sobre a sua vida. E onde houver resistência, o arcanjo Miguel intervirá. Ele é o guardião das promessas.
E cada vez que você se mantiver firme, o céu celebrará com você. Escreva: eu guardo a promessa. Essa é a segunda declaração profética, o lembrete de que você é parceiro de Deus na construção do futuro. Agora, a luz que te envolve começa a se tornar permanente. Ela não vem apenas para iluminar o caminho, mas para transformar o ambiente por onde você passa. Deus te torna farol para outros, exemplo de fé viva e inabalável. A presença de Jesus será perceptível nos detalhes e o amor dele será a marca registrada da sua jornada. O arcanjo Miguel observa com satisfação, porque a missão de proteção se cumpre quando o protegido se torna consciente da própria autoridade. Você é agora um guerreiro de luz, alguém que carrega a chama da promessa e a transmite com palavras e atitudes. Deus te escolheu para impactar gerações, e o que começa aqui vai ecoar por muito tempo. O céu permanece em movimento ao seu redor, mas agora o ritmo é de celebração, não de urgência. O som é diferente, mais suave, mais harmônico. É o som de quem venceu. E à medida que você caminha, o universo espiritual reconhece o selo sobre sua vida. Pertence ao Altíssimo, protegido por Miguel, guiado por Jesus. A presença divina continua te envolvendo como um manto de luz que não se apaga, e o arcanjo Miguel permanece próximo, não mais como guerreiro em campo de batalha, mas como guardião de um propósito eterno. Ele observa, enquanto o plano de Deus se desenrola diante dos seus olhos. E o que antes era apenas promessa, agora começa a tomar forma concreta. Há uma sensação de expansão em tudo o que você toca, como se o próprio céu soprasse sobre cada detalhe da sua jornada. A mensagem de Deus neste momento é clara e profunda. Eu te chamei para viver além do que o comum pode compreender. O sobrenatural deixou de ser uma esperança distante e passou a ser o seu novo normal. A cada amanhecer, você vai perceber que a atmosfera espiritual se move a seu favor. Pequenos sinais começam a se multiplicar, revelando que o favor de Deus não é mais promessa, mas presença. O arcanjo Miguel, com sua espada flamejante, vigia os caminhos por onde você anda, impedindo que o medo ou a dúvida te roubem o foco. É tempo de permanecer firme, com os olhos fixos no que o céu já confirmou. A mensagem de Jesus ecoa em sua mente. Você foi escolhido para mostrar que a fé não é teoria, é realidade. Há um novo nível de sensibilidade espiritual despertando dentro de você. O que antes parecia confuso, agora se torna nítido. E as respostas que você buscava começam a surgir de formas inesperadas. Deus está ampliando a sua visão, abrindo a sua percepção para que entenda os sinais do tempo e do propósito. O arcanjo Miguel se mantém em silêncio, mas o silêncio dele não é ausência, é aprovação. Ele observa enquanto você começa a caminhar com segurança sobre o terreno que antes tremia sob seus pés. O tempo de incerteza ficou para trás. Agora é a estação da consolidação, o tempo em que o que foi plantado cresce e dá fruto. As promessas se tornam testemunho, e a graça que te alcançou se torna força para alcançar outros. Deus está levantando você como coluna, alguém que sustenta, inspira e guia. O que você passou não foi castigo, foi preparação. O arcanjo Miguel sabe disso e sorri, porque vê em você o reflexo da força celestial. Há um brilho novo na sua caminhada. Pessoas começarão a te procurar, não por quem você era, mas por quem você se tornou. Elas vão sentir a diferença e perceber que existe algo em você que não pode ser explicado por lógica humana. É o reflexo da presença de Deus, o selo de quem foi moldado nas fornalhas espirituais e saiu de lá carregando fogo puro. A mensagem de Deus continua vibrando dentro de você. Eu te dei poder para transformar ambientes com a minha paz. Miguel permanece ao seu lado, lembrando que o céu não se ausenta de quem cumpre propósito. Ele te cobre com asas de luz sempre que tentações ou distrações tentam te cercar.
O inimigo ainda observa, mas não pode tocar. Há uma muralha espiritual em volta de você, construída pela obediência e sustentada pela fé. Escreva: eu carrego a luz. Essa é a sua primeira declaração de fé neste novo ciclo, a marca de quem entende que a presença divina não é apenas proteção, mas missão. Deus começa a te introduzir em territórios que antes pareciam inalcançáveis. Ele abre portas que não se explicam e coloca pessoas específicas no seu caminho, cada uma com um propósito estratégico. Nada é por acaso. Tudo faz parte de uma engrenagem celestial que trabalha a seu favor. Enquanto o novo se manifesta, Miguel te guia silenciosamente, ajustando o ambiente para que nenhuma interferência impeça o avanço. É uma parceria invisível, mas poderosa. O céu e você em movimento conjunto. A mensagem de Jesus agora é convite e direção. Expanda o que recebeu, porque o que te dei não é apenas para você. Essa revelação muda tudo, porque te faz entender que cada bênção é também uma semente. Quanto mais você compartilha o que Deus te deu, mais o céu libera. A abundância não é recompensa, é responsabilidade. Miguel observa e garante que o fluxo não seja interrompido, protegendo o canal que conecta o divino ao natural. Há uma suavidade em tudo o que começa a acontecer. O caos cede espaço à ordem, a incerteza dá lugar à clareza. O Espírito Santo sussurra instruções simples e cada uma delas se transforma em chave que abre novas dimensões do propósito. Você começa a experimentar um tipo de descanso que não é inércia, mas confiança plena. O arcanjo Miguel, em postura de vigilância, mantém o ambiente espiritual em harmonia. Agora, o que te protege não é apenas o escudo da fé, mas a consciência de quem você é em Deus. As tempestades não desaparecem do mundo, mas já não te abalam. A maturidade espiritual que nasceu da dor se tornou sua maior armadura. Deus te ensina agora a comandar o clima espiritual ao redor, a trazer paz onde há caos, a liberar esperança onde há desespero. É isso que significa carregar a imagem de Cristo. A mensagem de Deus te transforma em ponto de luz em meio à escuridão. E Miguel permanece próximo, como um general que zela por um território conquistado. O céu inteiro observa o que está sendo feito através da sua vida. Cada atitude de fé é um som que ecoa no mundo espiritual e move anjos em seu favor. Você já não é mais apenas alguém que recebe ordens, mas alguém que coopera com o plano divino. Deus confia em você porque viu que, mesmo nos momentos mais difíceis, você não desistiu. O arcanjo Miguel é a prova viva dessa parceria. Ele não grita mais, porque sabe que você já aprendeu a escutar a voz do céu por si mesmo. Os dias que virão serão de revelações progressivas. Deus vai te mostrar conexões entre o passado, o presente e o futuro, e tudo fará sentido. Nada foi desperdiçado, nada foi por acaso. Cada detalhe se encaixa no grande mosaico do propósito eterno. E quando a plenitude chegar, você vai olhar para trás e perceber que até o silêncio foi resposta. Miguel te acompanhará até lá, firme, leal, invencível. As bênçãos que estão sendo liberadas não serão apenas espirituais. O céu vai tocar também o natural, finanças, relacionamentos, saúde, estabilidade. Tudo o que havia sido afetado pela guerra espiritual será restaurado em dobro. Deus é justo e o tempo da restituição chegou. Ele dirá: porque foste fiel no pouco, te darei o muito. E o arcanjo Miguel confirmará esse decreto, guardando cada conquista. Agora é tempo de permanecer com o coração grato. A gratidão é a chave que mantém a porta aberta para o fluxo divino. Quando você agradece, o céu entende que pode confiar mais em você. É um ciclo de crescimento contínuo, uma dança entre fé e favor. Escreva: eu vivo a gratidão. Essa é a sua segunda declaração de fé, a senha espiritual que mantém o fluxo da bênção em movimento. Deus ainda tem muito a revelar, mas quer que você caminhe com confiança,
sem medo do desconhecido. O que está diante de você é grande demais para se limitar à dúvida. O arcanjo Miguel continuará sendo o sinal visível da aliança entre o céu e a terra. Ele guardará não apenas o seu caminho, mas também o legado que você vai deixar. O tempo de viver o extraordinário começou e nada será como antes. A presença de Jesus se tornará tão evidente que até os que não acreditam verão algo diferente em você. Sua voz carregará autoridade, suas palavras curarão, e sua vida será farol em meio a tantas sombras. O arcanjo Miguel permanecerá como sombra de luz, assegurando que a promessa continue viva e que o nome de Deus seja glorificado através da sua existência. O céu permanece em movimento, e agora o som que ecoa sobre você é o som da promessa se cumprindo em plenitude. O arcanjo Miguel não precisa mais lutar por aquilo que já está assegurado. Ele apenas vigia, observando com olhos de fogo o que Deus começou a realizar. Há uma unção nova descendo, uma unção de expansão, maturidade e governo espiritual. O tempo da guerra se transformou em tempo de colheita e a mensagem de Deus é firme. O que eu comecei em ti não terminará, será multiplicado. Você não é mais o mesmo porque foi moldado pelo processo e marcado pela vitória. Agora, o propósito não está apenas diante de você, ele habita dentro de você. Há uma sensação de crescimento em tudo o que faz, como se cada passo fosse impulsionado por mãos invisíveis. Essa força que te move é o próprio Espírito Santo conduzindo os seus dias, alinhando pensamentos e atitudes ao propósito divino. O arcanjo Miguel continua a abrir caminhos, não para libertar, mas para ampliar territórios. Deus está te levando a lugares onde a tua voz trará impacto e onde a tua fé será resposta para os que ainda vivem em desespero. A mensagem de Jesus vem suave e profunda. Agora é o tempo de usar o que te dei. O que o céu começou a fazer em você não é para durar uma estação, é para permanecer como legado. A transformação que ocorreu na sua vida é semente que gerará frutos em outras pessoas. Tudo o que você viveu até aqui te preparou para este exato momento. O tempo de testemunhar com autoridade, não com palavras vazias, mas com poder e presença. O arcanjo Miguel permanece firme, garantindo que o fogo da promessa não se apague diante das distrações. Escreva: eu carrego o propósito. Essa é a primeira declaração desta nova fase. A lembrança de que o que Deus colocou em suas mãos é eterno. Agora, o Espírito Santo começa a te conduzir a uma dimensão de sensibilidade que vai além da compreensão humana. Você perceberá as mudanças antes que elas aconteçam, sentirá o mover antes que ele se manifeste. Deus está te tornando um canal direto entre o céu e a terra. Isso exige pureza de coração e constância de fé, e é por isso que Miguel te acompanha, assegurando que as vozes erradas não te distraiam. Ele é o guardião da clareza espiritual, aquele que protege sua mente para que o medo e a dúvida não encontrem espaço. O ambiente espiritual está mudando à sua volta. Pessoas estão sendo tocadas apenas por estarem próximas, porque a presença de Deus se tornou evidente em você. Isso não é coincidência, é consequência. O céu te transformou em ponto de conexão entre o natural e o sobrenatural. O que antes era luta se tornou autoridade, e o que antes era lágrima se tornou poder. A mensagem de Deus se manifesta em ti. Aonde fores, eu irei. Onde pisares, será solo consagrado. Essa autoridade não é para dominar, é para servir. Deus confia o poder apenas a quem aprendeu o valor da humildade. E você entendeu que grandeza diante do céu não é ser visto, é ser fiel. O arcanjo Miguel permanece silencioso, observando o modo como você usa o que recebeu. E quando o céu vê fidelidade, libera a expansão. As portas que antes pareciam inalcançáveis começam a se abrir.
e oportunidades que estavam adormecidas despertam ao som da sua obediência. A mensagem de Jesus continua ecoando em seu interior. Aquele que permanece em mim frutifica sem esforço. E é exatamente isso que começa a acontecer. Você não precisa forçar, lutar ou implorar. O fluir de Deus acontece naturalmente porque o solo do seu coração foi limpo, preparado e fertilizado pela fé. As bênçãos não chegam mais como gotas, mas como rios. O arcanjo Miguel se move ao redor, mantendo o fluxo livre, impedindo qualquer interrupção. O novo tempo não exige mais pressa, mas sabedoria. Deus está te ensinando a andar em ritmo de eternidade, a agir com calma e precisão. O que é seu não precisa ser conquistado à força, porque já foi determinado no céu. Essa compreensão te dará paz, e a paz será o sinal da presença de Deus. Miguel permanece vigilante, e cada movimento dele é confirmação de que você está exatamente onde deveria estar. Há uma leveza na caminhada que substitui o peso do passado. Aquilo que antes te cansava, agora te inspira. O que era fardo virou missão, e o que era dor virou força. A presença divina te envolve como perfume que não se apaga, e o arcanjo Miguel é o guardião dessa essência. Ele te cobre com luz, garantindo que as trevas não tenham espaço ao seu redor. Agora, o seu propósito é não apenas vencer, mas permanecer aceso, iluminando o caminho de quem ainda anda na escuridão. Deus começa a usar sua voz com mais poder. Suas palavras não serão apenas consolo, mas direção profética para os que precisam de esperança. Você perceberá que o Espírito Santo coloca frases no seu coração que tocam exatamente o que alguém ao seu lado precisava ouvir. Isso é o mover de Deus fluindo através de você, e Miguel estará presente em cada momento como guardião dessa unção. Escreva: Eu sou o canal de Deus. Essa é a segunda declaração de fé, o selo de quem entende que não foi escolhido para guardar, mas para transbordar. Os dias que virão não serão fáceis, mas serão gloriosos. O céu nunca prometeu ausência de lutas, mas garantiu vitória em todas elas. E agora você sabe lutar de outra forma. Não com desespero, mas com descanso, porque aprendeu que Deus sempre age no tempo certo. O arcanjo Miguel não precisa mais intervir como antes, porque o seu espírito aprendeu a guerrear com fé e não com medo. Isso é maturidade espiritual, o estágio em que a confiança se torna maior do que o pavor. A mensagem de Deus para esta nova fase é libertadora. Você não precisa provar nada, apenas permanecer em mim. O tempo das explicações acabou, o tempo de viver começou. Você não precisa convencer ninguém do que Deus faz, porque os frutos falarão por si. O arcanjo Miguel apenas garante que o inimigo não interrompa o testemunho. A cada vitória, o céu se manifesta através de você. Agora, o favor divino começa a se espalhar para além da sua vida pessoal. Deus usará o que você viveu para gerar transformação em ambientes, famílias e nações. É como se a sua história se tornasse uma mensagem viva, e cada pessoa tocada por ela recebesse também um sopro de esperança. O arcanjo Miguel estará presente nesse mover, assegurando que o impacto seja puro, que o nome de Deus seja glorificado acima de tudo. O Espírito Santo continua conduzindo você, e o ritmo agora é de revelação constante. Ele te mostrará caminhos que outros não enxergam, abrirá oportunidades que ninguém imaginava e fará o improvável acontecer diante dos olhos de todos. Essa é a recompensa dos que confiam. O arcanjo Miguel segue como sentinela fiel, guardando o que o céu estabeleceu. Deus está te chamando para viver com plenitude. O tempo da limitação acabou. Você foi feito para ir além, para manifestar o impossível como natural. A presença de Jesus é a fonte de tudo o que flui agora. E o arcanjo Miguel, aquele que um dia gritou o seu nome em meio à batalha, hoje o pronuncia como símbolo de vitória, lembrando que quem é guardado por Deus jamais será vencido.
O céu observa com atenção o desenrolar da sua história, e cada passo que você dá é acompanhado por uma luz que não se apaga. O arcanjo Miguel permanece de pé, com um olhar sereno, observando como você começa a caminhar por conta própria, sustentado pela força do Espírito Santo. Já não há mais medo, apenas direção. O que antes era campo de batalha, agora é estrada de destino. O som das espadas foi substituído por canções de propósito, e a mensagem de Deus ecoa dentro de você. Eu te ensinei a guerrear para agora te ensinar a governar. Esse é o novo tempo, não mais o da sobrevivência, mas o do domínio. Deus começa a colocar em suas mãos responsabilidades maiores. Ele te chama para influenciar, para inspirar, para ser voz em lugares onde antes reinava o silêncio. A autoridade espiritual que o arcanjo Miguel defendeu em meio às guerras agora floresce, e o mundo começa a sentir o impacto daquilo que foi gerado no secreto. Não há mais resistência capaz de interromper o avanço, porque o terreno foi consagrado. A mensagem de Jesus neste tempo é simples e poderosa. Não temas o peso da missão, porque a minha força é a tua base. Você está crescendo de dentro para fora. A mente, antes limitada por dúvidas, começa a se expandir com ideias inspiradas pelo próprio Espírito de Deus. Planos que antes pareciam distantes, agora se tornam possíveis, e cada decisão é guiada por sabedoria celestial. Miguel caminha ao lado, atento, garantindo que nenhuma influência errada toque o que o céu plantou em você. O vento do propósito sopra novamente e tudo ao redor começa a reagir a essa nova estação. O seu nome é lembrado no céu como símbolo de fidelidade. Deus não se esquece de quem permaneceu quando tudo parecia desabar. Agora, Ele reverte os ventos, transforma o deserto em jardim e te faz frutificar onde antes só havia escassez. É a multiplicação do propósito. O arcanjo Miguel testemunha com alegria esse florescimento e protege o que está nascendo. A cada nova conquista, o som da vitória ressoa novamente entre os anjos. Você é parte de algo muito maior do que imagina. Deus está te conectando a pessoas com os mesmos propósitos, formando uma rede espiritual de luz e fé. Onde houver trevas, sua presença trará clareza. Onde houver medo, suas palavras gerarão coragem. Essa é a essência do novo chamado: ser instrumento de restauração. O arcanjo Miguel te observa e sorri, porque vê o reflexo do céu se manifestando através da sua vida. As promessas continuam se cumprindo, mas agora com uma intensidade ainda maior. Você não precisa correr atrás delas, elas estão vindo até você. A graça te alcança com facilidade, porque o seu coração está alinhado ao coração de Deus. A mensagem divina se torna uma canção suave que guia seus passos. Confia em mim, e eu farei mais do que você pode imaginar. Escreva: eu confio plenamente em Deus. Essa é a primeira declaração de fé desta nova etapa. O lembrete de que a confiança é o combustível dos milagres contínuos. O arcanjo Miguel continua presente, mas agora como protetor do seu legado. Ele guarda as portas do futuro, garantindo que nada desvie o caminho da promessa. O tempo da espera acabou, e o tempo da manifestação plena começou. Há uma aceleração divina acontecendo, uma série de acontecimentos se alinhando para que o propósito alcance o seu ponto máximo. Tudo o que estava adormecido desperta. Tudo o que estava esquecido é lembrado. Deus está ampliando sua voz, te posicionando em lugares onde o impacto será maior. Suas palavras trarão transformação, e onde houver resistência, Miguel estará lá, abrindo passagem para que o fluir de Deus não seja interrompido. O sobrenatural se tornará cotidiano na sua vida. Milagres acontecerão de forma tão natural que você entenderá que essa é a essência da fé madura. Viver o extraordinário como parte do normal. A presença divina
começa a te envolver de um modo ainda mais profundo. É como se o ar ao seu redor estivesse carregado de paz e propósito. Você sente o céu próximo, não como algo distante, mas como realidade presente. Miguel se move com discrição, mas sua presença é sentida sempre que há necessidade de reforço. Ele é o guardião do ambiente espiritual que te cerca, assegurando que nenhuma sombra se aproxime. Há também um novo nível de discernimento sendo ativado. Você começa a perceber intenções, reconhecer direções, identificar o que vem de Deus e o que não vem. Esse é um dom de maturidade. E o céu te confia essa sensibilidade porque sabe que você usará com responsabilidade. A mensagem de Jesus ecoa com ternura. O segredo está em permanecer na minha presença. Esse permanecer é o que garante que o brilho não se apague e que o propósito continue crescendo. Agora, os frutos começam a aparecer de forma visível. Pessoas são tocadas pelo que você carrega, situações se transformam simplesmente pela sua presença. Isso é o poder da graça manifestada, o reflexo da glória que o arcanjo Miguel protegeu enquanto ainda era promessa. Você se tornou testemunho vivo da fidelidade de Deus. E é só o começo. Há ainda mais a ser revelado, mais a ser construído, mais a ser vivido. As vitórias se multiplicam, mas a humildade permanece, e é isso que mantém o fluxo divino constante. Deus se agrada de corações que não se exaltam com o sucesso, mas reconhecem que tudo vem dele. Miguel continua te observando, e o brilho da sua espada é sinal de aprovação celestial. O céu celebra silenciosamente cada passo seu, porque sabe que a história que começou com dor agora inspira libertação em muitos. Os ventos sopram diferentes e dessa vez eles não trazem tempestade, mas expansão. Deus está levando você para territórios espirituais mais amplos, para missões que exigem mais fé e mais entrega. Mas não temas, porque a mesma voz que te chamou ainda te guia. O arcanjo Miguel continua ao seu lado, assegurando que a caminhada seja reta e protegida. Escreva: eu sigo a voz celestial. Essa é a segunda declaração de fé, a confirmação de que você está no caminho certo, guiado pela direção divina. A mensagem de Deus segue se desenrolando como um mapa diante de você. O futuro já não é mistério, é promessa em movimento. Tudo o que o inimigo tentou usar para te parar agora se transforma em plataforma para te impulsionar. O que era obstáculo se torna degrau, e o que era dor se transforma em testemunho. O arcanjo Miguel sabe que o seu papel agora é te proteger enquanto o céu te exalta. Os sinais continuarão aparecendo, sonhos proféticos, encontros inesperados, palavras que virão no momento certo. Tudo faz parte da confirmação divina de que você está debaixo de uma aliança eterna. Deus não te abandona, Ele te fortalece. A mensagem de Jesus é viva. Eu ainda sou o mesmo e continuo operando em tua vida. E assim, o propósito cresce como árvore que floresce mesmo depois das tempestades. As raízes estão fundas demais para que o vento arranque. O que Deus começou é inabalável. O arcanjo Miguel observa de longe, com olhar sereno e expressão de missão cumprida. Ele sabe que agora você caminha não apenas como protegido, mas como parceiro do céu. A terra reconhecerá a presença de Deus em tudo o que você fizer, e o seu nome será lembrado não pelo que conquistou, mas pelo quanto refletiu o amor e a glória do Altíssimo. O vento espiritual sopra com uma suavidade diferente, e você sente que algo profundo está sendo concluído e ao mesmo tempo recomeçando. O arcanjo Miguel não se afasta, apenas muda de posição. Ele agora te observa de cima, como quem contempla a obra concluída e aguarda o próximo comando do Altíssimo. Deus continua te conduzindo, mas de uma forma mais silenciosa, porque aprendeu a reconhecer sua voz, mesmo quando o mundo se cala. A mensagem de Deus nesta nova fase é clara. Agora é o tempo de manifestar o que eu depositei em você.
O tempo da espera terminou. O tempo de agir começou. Há uma coragem diferente pulsando dentro de você. É como se o medo tivesse se tornado impossível de se manter onde o Espírito habita. O arcanjo Miguel foi testemunha das suas guerras, das lágrimas e das renúncias. E agora ele testemunha o nascimento do seu novo eu. Aquele que anda com autoridade, fala com sabedoria e age com o poder do Espírito Santo. Deus te revestiu com ousadia santa, e o inimigo não entende como alguém que foi tão ferido pode agora carregar tanta força. É porque o fogo que tentou te destruir foi o mesmo que te purificou. A presença de Deus começa a se manifestar em pequenas coisas, mas com significados imensos. Você vai perceber milagres nos detalhes, respostas sutis que confirmarão que o céu está te acompanhando em cada passo. O arcanjo Miguel, com sua espada de luz, abre caminho para que o impossível se torne natural. Ele sabe que o seu coração está pronto e, por isso, o propósito começa a se expandir de maneira acelerada. As portas que estavam fechadas se abrirão com um simples toque, e cada uma delas revelará um novo nível de graça e revelação. O mundo espiritual continua em movimento, mas agora é você quem dita o ritmo das batalhas. Deus te deu discernimento e poder para decidir o tempo de agir e o tempo de esperar. A maturidade espiritual te ensinou que nem toda guerra merece sua atenção, e Miguel se alegra por ver que você aprendeu a diferenciar o que é ataque e o que é distração. A mensagem de Jesus ressoa dentro de você como uma bússola celestial. Caminha, porque o caminho está livre. A cada novo dia, o propósito se revela com mais clareza. O que antes parecia confuso agora faz sentido. Tudo aquilo que doeu, hoje se encaixa como peça de um quebra-cabeça divino. Deus te moldou para suportar pressões que destruiriam outros, porque sabia que em você havia estrutura para carregar promessas grandes. O arcanjo Miguel foi enviado para garantir que nada te impedisse de chegar a esse ponto. E agora ele te observa com a satisfação de quem vê o plano de Deus se cumprindo com exatidão. O que o céu prepara para você não se limita a bênçãos pessoais. O que vem é influência espiritual, expansão de propósito e alcance de almas. Deus vai usar sua história como ferramenta de transformação. Suas palavras carregarão cura, suas ações despertarão fé, e sua vida será testemunho vivo de que a promessa nunca falha. O arcanjo Miguel continua te cercando com luz, afastando qualquer sombra que tente te distrair. Escreva: eu vivo a promessa. Essa é a primeira declaração profética deste novo ciclo, o lembrete de que você é parte ativa do mover divino. A presença divina começa a gerar em você uma paz que não depende das circunstâncias. Mesmo que o mundo se agite, seu espírito permanece firme. Isso acontece porque Deus te ensinou a encontrar descanso dentro da guerra, e agora nenhuma tempestade pode mais te abalar. O arcanjo Miguel se move ao seu redor como uma muralha viva, garantindo que a sua fé permaneça inabalável. A voz de Deus continua te guiando com ternura e autoridade. Permanece no centro da minha vontade e nada te faltará. Agora, o tempo de plantar termina e o tempo de colher começa. O que era esforço se transforma em colheita abundante. Deus recompensa não apenas o que você fez, mas quem você se tornou durante o processo. Ele honra o caráter que foi moldado na dor e a fé que resistiu ao silêncio. Miguel observa cada fruto que nasce e os protege de qualquer interferência. Ele sabe que essa colheita não é apenas sua, mas de todos que serão alcançados por meio da sua vitória. O céu celebra silenciosamente, porque o que está acontecendo é grande demais para ser revelado de uma só vez. O Espírito Santo começa a ativar dons adormecidos, talentos que estavam ocultos e agora serão usados para edificar e libertar vidas. A sua voz vai alcançar lugares onde você nunca imaginou chegar, e cada palavra carregará a unção da verdade. O arcanjo Miguel caminha à frente, garantindo que nada impeça essa expansão.
A mensagem de Deus continua firme e suave. Não temas as novas responsabilidades, porque eu estarei contigo em cada uma delas. O medo do novo desaparece quando se entende que o novo é o lugar onde Deus habita. E você foi escolhido para ocupar esse espaço com fé e autoridade. A presença de Miguel te dá segurança e a presença de Jesus te dá direção. Juntos, eles formam a aliança que te sustenta. Proteção e propósito caminhando lado a lado. Deus começa a ajustar tudo ao redor para que sua vida entre em harmonia com o plano celestial. As conexões certas começam a surgir, os recursos aparecem e até os atrasos se revelam como parte da estratégia divina. Nada escapa ao controle do Altíssimo. O arcanjo Miguel mantém o equilíbrio espiritual, garantindo que o ambiente continue propício para o milagre. Ele sabe que esse é o tempo de multiplicação, e a multiplicação exige ordem. Os sinais se intensificam. Você sentirá no coração quando algo grande estiver prestes a acontecer. Deus falará contigo em gestos, sons e sensações sutis, e o seu espírito reconhecerá imediatamente. O relacionamento entre o céu e você se tornou íntimo, e essa intimidade é o que torna impossível a separação. O arcanjo Miguel continua firme, observando o brilho que sai de você e sobe como incenso diante do trono de Deus. Esse é o tempo da colheita espiritual e material, mas também do impacto. O que o céu te deu não é para guardar, é para compartilhar. Quando você falar, cadeias se quebrarão. Quando você agir, caminhos serão abertos. Deus está te transformando em instrumento de libertação. E o arcanjo Miguel estará sempre próximo, pronto para intervir quando for necessário. Escreva: Eu sou livre em Deus. Essa é a segunda declaração de fé, o selo da sua independência espiritual, a lembrança de que nenhuma prisão invisível pode te deter. Agora, tudo começa a se alinhar de forma sobrenatural. O que antes parecia distante se aproxima, e o que era impossível se torna real. As bênçãos começam a vir de todos os lados, não porque você corre atrás delas, mas porque elas são atraídas pela presença de Deus em você. Miguel se alegra ao ver o cumprimento total das promessas, e o céu se manifesta com glória sobre a sua história. O propósito alcançou o ponto em que a promessa se torna destino. O que começou como promessa agora é realidade, e o que era realidade se transforma em legado. Você é o reflexo do poder e da fidelidade de Deus. O arcanjo Miguel, o guardião que gritou o seu nome nos tempos de guerra, agora o pronuncia como símbolo de vitória eterna. E o céu inteiro reconhece. Você é a prova viva de que quem é sustentado por Deus jamais será vencido. O tempo agora é de colheita contínua, e cada fruto que nasce traz consigo a lembrança de tudo o que foi superado. O arcanjo Miguel permanece à distância, mas sempre atento, como um general que contempla o exército que treinou, marchando com confiança. Deus te elevou a uma posição de maturidade espiritual, onde já não és apenas alguém que recebe, mas alguém que distribui graça, sabedoria e esperança. A mensagem de Deus vibra em cada batida do seu coração. Eu te fiz ponte entre o céu e a terra. E essa ponte está firme, sustentada por alicerces invisíveis de fé e obediência. As vozes do passado tentam às vezes sussurrar que o melhor já passou, mas o Espírito Santo responde em silêncio, soprando no íntimo: o melhor ainda está se cumprindo. Essa é a certeza que mantém o fogo aceso, a chama que o arcanjo Miguel protege com zelo. Há promessas que amadurecem com o tempo, e o céu está prestes a liberar sobre você uma porção ainda maior daquilo que foi prometido. Não é apenas restituição, é multiplicação, é legado, é impacto que atravessa gerações. Deus começa a te mostrar que o propósito não termina na vitória, mas se prolonga na influência. Aqueles que te observam verão o reflexo da fidelidade divina em cada detalhe. O seu caminhar se tornará mensagem viva,
e o seu testemunho será como chave para corações trancados. O arcanjo Miguel, guardião das promessas, prepara o ambiente para que essa influência se manifeste sem oposição. Ele afasta os ruídos espirituais, silencia as vozes contrárias e mantém aberto o canal entre o céu e sua missão. Agora, o tempo é de expansão. Deus vai te impulsionar para espaços que ainda não conheces, lugares onde tua presença será resposta para orações que outras pessoas fizeram. O mover será natural, mas carregará o sobrenatural em cada gesto. O Espírito Santo te guiará com precisão, e o arcanjo Miguel abrirá as passagens invisíveis que garantem segurança e proteção. Nada poderá impedir o cumprimento do plano, porque a mão do Altíssimo está sobre tudo. A mensagem de Jesus continua clara e direta. O que te dei é eterno, e nada poderá arrancar. Essas palavras ecoam em sua alma e firmam o coração diante de qualquer incerteza. Mesmo que as circunstâncias mudem, o propósito permanece. E é esse propósito que agora começa a frutificar em lugares onde antes havia esterilidade. A unção sobre você será percebida e os frutos serão incontestáveis. Escreva: eu vivo o sobrenatural. Essa é a primeira declaração desta nova fase, a lembrança de que o extraordinário se tornou parte da sua rotina espiritual. O arcanjo Miguel move-se silenciosamente quando necessário. Há batalhas que você nem sabe que existiram, porque ele as venceu antes que chegassem até você. Essa proteção é fruto da aliança entre a sua obediência e o poder do céu. Deus confiou a Miguel a missão de guardar o ambiente onde você cumpre o propósito, e ele faz isso com perfeição. O inimigo ainda tenta, mas não consegue romper a muralha espiritual que te envolve. A paz que você sente não é ausência de guerra, é sinal de vitória constante. Por favor, ainda não saia deste vídeo. Quero mais uma vez contar com o seu apoio ao nosso canal. A sua colaboração faz toda a diferença. Com a sua ajuda, conseguimos levar a mensagem de Deus ainda mais longe. Participe e receba ainda mais bênçãos em sua vida. É só clicar no botão abaixo, onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu", e selecionar a contribuição que sentir em seu coração, conforme Deus te direcionar. Amém? E se deseja continuar ouvindo a voz de Deus, clique no vídeo que está aparecendo agora na tela.